Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BCAcast, o seu podcast de gestão, liderança e empreendedorismo. Hoje, um assunto que eu particularmente gosto muito, né? Se você inclusive já teve problemas com colaboradores, com equipe desmotivada e dificuldade de gerenciar isso para que de fato você consiga ter essa performance do seu time, fique nesse podcast. Aqui eu tenho certeza que você vai ter muitas informações relevantes para o seu negócio, então pega papel e caneta, já vai anotando aí, porque hoje vai ser uma aula. Né? E para falar desse assunto tão relevante para os negócios de hoje em dia, e tão pertinente na atualidade, estamos com alguns convidados muito importantes e muito especiais para a BCA. Né? A Miri e o Carlos, que inclusive foi um dos parceiros nossos no nosso evento lá em Águas Claras, o Gabriel, que também é um parceiro da BCA. Então, sejam todos bem-vindos. Miriam, seja bem-vinda. Passo a palavra agora para falar com os nossos ouvintes. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada, muito obrigada, Gabriel. É um prazer muito grande estar aqui. A gente bater esse papo, fazer essa troca de experiência. Vai ser muito legal. Maravilha. Obrigado, agradeço o convite, né? A gente está muito feliz, se sentiu muito privilegiado por estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa vivência, né? E eu acredito que essa troca, ela traz também para nós muito aprendizado, porque a gente vai enriquecendo ainda mais o nosso portfólio. Vai ser muito bom. Muito obrigado aí pelo convite, Gabriel. Somos aí da BCA e vamos fazer aí esse papo enriquecedor junto com a M Mesquita, né? A Miriam e o Carlos aí, que são parceiros nossos. Maravilha. E a gente sabe, né, que muitos empresários hoje em dia reclamam da equipe, fala que o pessoal não está produzindo, não está fazendo as coisas que pede para fazer, mas muitas vezes o problema pode estar em quem está delegando, né? E às vezes não existem situações práticas e construtivas para que de fato aquilo mude de jogo e o colaborador passe a produzir e de fato desenvolver a atividade de maneira que ele foi contratado para ser realizada. E sem saber de que isso pode gerar diversas consequências para o negócio, seja ela financeira, seja ela até de um problema mais grave ainda. Né? Então eu gostaria de saber de vocês, hoje, quais são os riscos que um empresário, ou um gestor, ou um líder, ele corre ao ter uma equipe desmotivada? A questão da motivação, eu tenho uma relutância com essa palavra. Porque a motivação ela é muito momentânea, né? A gente motiva ali um colaborador, a gente dá um gás, né? Dá um start ali e ele vai se motivar. Eu vou, de repente, dar para ele, fornecer para ele um resultado para o atingimento de meta, mas daqui a pouco aquilo ali vai, murchar. Então, eu preciso, de fato, ter colaboradores engajados. Porque o engajamento traz o senso de pertencimento, ele deixa de fazer porque tem que fazer e passa a fazer porque ele sabe da importância do propósito daquela atividade dele, né? Então, motivar é só o start. Vamos procurar engajar os nossos colaboradores para que a gente possa, de fato, ter um resultado expressivo. Eu acho muito interessante porque a gente sabe que 20% dos colaboradores é que fazem, de fato, a empresa rodar. Os outros 80%, eles estão motivados. Eles estão ali fazendo por fazer, tá? E o que a gente precisa, o que eu percebo que a gente precisa fazer? Esses 20% que tem esse senso de pertencimento, a gente tem que identificar neles quais são as habilidades, os comportamentos que essas pessoas têm. E daí, isso é Pareto, né? 80-20 é Pareto. E aí, depois que eu identifiquei essas habilidades e comportamento desses 20% que faz de fato a empresa rodar, eu vou pegar essa outra parte, né? Os 80%, e vou aplicar uma metodologia que eu gosto muito. Isso é uma dica que eu tô dando, que é 70-20-10. Então, eu já identifiquei a metodologia, né? Já identifiquei, na verdade, as habilidades, os comportamentos dos 20%, eu vou pegar esses 80%, porque eu quero que esses 80% fiquem como os 20%, para que eu possa ter uma equipe muito mais produtiva. Então, eu vou pegar esse pessoal, vou colocar eles para o quê? Experimentar, fazer. Adulto aprende fazendo, não é isso? Então, eles começam ali, com esses 20%, a trabalhar, a fazer, a experimentar. Depois, vamos colocar eles para poder trocar experiência com quem sabe
que é exatamente os 20%, tá? E os 10% a gente vai ali para uma sala de aula, para um curso, que é aquele conhecimento mais formal. Então, automaticamente, ali eu vou fazer uma peneira, né? O pessoal que passou pelo método 70, 20 e 10, e eu consegui verificar que eles aumentaram a produtividade, ó, legal, esse pessoal fica comigo. Os outros que não aproveitou essa oportunidade, infelizmente, a gente sabe que eles não vão produzir. E aí não tem o porquê eu continuar com esse pessoal. Mas isso, quando eu trago isso, eu falo sobre o desenvolvimento. É muito importante, porque às vezes a gente tem pessoas maravilhosas na equipe, só que não estão sendo bem utilizadas. Então, quando a gente dá a oportunidade delas trocarem com esses 20%, que é quem move a empresa, a gente consegue fazer uma peneira. E assim, essa ação que você falou, eu acho bem interessante. E ela tem que ser aplicada de forma rápida. Sim. Se você perde o timing para isso, né, como você falou, são 20% das pessoas que estão engajadas e as outras 80% estão motivadas, mas elas ainda não entenderam o seu propósito. E se você não faz essa ação de forma rápida, esses 80% é aquela, né? É muito mais fácil você corromper 100 Exato. do que você trazer 100 pro lado bom, né, da coisa. Então, assim, essas pessoas corrompem, né? Então, você faz essa ação de forma rápida e aí, assim, infelizmente, demissões têm que ocorrer, né? E as pessoas que não entraram no seu espírito, né, de cultura, de pertencimento, elas vão ter que sair. Por quê? Porque elas não cabem ali. Às vezes, nem são maus profissionais, mas não cabem à sua cultura, não se adequam ao seu propósito. Infelizmente, tem que sair. Tem um gráficozinho, né, que eu adoro ele, que é competências técnicas e competências comportamentais, né? Quando a pessoa está com um comportamento ruim e com uma técnica boa, o que você faz? Você dá feedback para essa pessoa, você engaja ela, você motiva em algumas vezes, né? Também motivar às vezes é bom, né? Só que você tem que olhar o contexto, que nem você disse, do até quando você está motivando até essa pessoa se engajar, né? Então você motiva até a pessoa se engajar. Ela se engajou, você não precisa mais ficar nesse ciclo de motivação, né? Mas não pode manter isso cíclico para sempre de só motivar. Quando a pessoa está comportamentalmente de uma forma boa, mas tecnicamente ruim, você treina. Quando ela tá bom nos dois, você promove. E quando ela tá ruim nos dois, infelizmente essa pessoa não se adequa à sua empresa, você demite, né? Então tem que ser rápido esse ciclo. Você trouxe a questão do contaminar, né? É aquela velha historinha que a gente conhece, que é a laranja podre. Sim. Então uma laranja podre, ela vai estragar as outras laranjas do cesto, né? Com certeza. E a gente precisa tomar muito cuidado com esses 20%. Para que a gente não perca eles. Então, a gente precisa, de fato, estar estimulando eles, promovendo, se for o caso, mostrando que a gente, de fato, está verificando a importância dele para o negócio. Né? Senão, a gente perde esse 20% aí, automaticamente até contaminado pelos outros 80%. Exatamente. Interessante, Miriam, que você vê a importância do gestor identificar isso. Né? Porque há uma corresponsabilidade em captar, em ter essa sensibilidade de observar o que ele tem de bom, o que ele pode agregar. Né? Quando esse 20%, ele tem que ter a sensibilidade de perceber as habilidades dele e para poder ter o potencial de desenvolver aquele líder, né? Um possível líder dentro da organização, para poder impactar os demais com o conhecimento, com o engajamento, né? Não motivação, mas engajamento, para trazer os resultados que a organização precisa. Isso é verdade. Hoje, dentro da experiência que eu tive, eu vejo que muitos empresários, eles têm a dificuldade de identificar essas laranjas podres, né? E às vezes até no contexto ele identifica, mas ele tem um apreço por essa pessoa, que foi a pessoa que iniciou o projeto com ele, ou é o amigo do amigo dele, ou é de fato o amigo dele, ou é o parente dele, e às vezes esse cara, ele mantém esse colaborador ruim, mas por conta do sentimento que ele possui, né? E muitas vezes sem entender essa prejudicação esse prejuízo que vai gerar para a organização, né? Então, a minha pergunta é, como que um empresário hoje, ele consegue identificar esse colaborador antes que ele contamine a equipe? Quais são as ações que eu poderia me atentar para que eu falo, opa, esse cara vai contaminar meus 20% do meu Pareto, né? É justamente aquele colaborador que é um câncer na empresa, né? Exato. Ele, literalmente, ele é um câncer, ele vai disseminando. O que eu percebo muito? Aquele colaborador que não tá nem aí pra nada, tá ali no celular, fazendo as tarefas diárias dele, pessoais, não da empresa. Aquele colaborador que tá sempre
desmotivando os outros. Para que fazer isso aí? Olha, isso aqui não muda não. Foi assim, vai ser sempre assim. Deixa de ser bobo. Como a gente escuta isso? Né? Desmotivando mesmo o colega. Então a gente tem que ter um olhar em relação a essa pessoa. Ele não tem compromisso, ele entrega ali o básico do básico e ainda sai falando, eu fiz muito. Né? Então a gente precisa identificar de fato esses comportamentos nos colaboradores e eu acho sempre importante, assim, para mim sempre vale uma conversa, o feedback. Eu identifiquei, eu não posso deixar passar. Eu preciso chamar esse colaborador e conversar com ele. Eu estou observando que você tem feito muitos serviços pessoais seus aqui no trabalho e está deixando a desejar, vem contaminando as outras pessoas. Vem cá, o que você está querendo? E jogar limpo mesmo. Acho que a transparência é fundamental. O que você está querendo? Eu vou te dar X tempo para a gente poder desenvolver algumas habilidades. E, de fato, não desenvolveu? Tchau, porque às vezes a pessoa pode estar com algum problema. Tem isso também. Né? Às vezes ela tem algum problema, está passando por alguma situação e, de repente, é um bom colaborador. Eu falo muito assim, se você tem uma pessoa na empresa, né, vamos falar uma mulher na empresa que está sempre muito bem arrumada, muito bem maquiada, de unhas feitas, e de repente ela começa a ficar maltrapilha. A tendência é o julgamento, né? As pessoas começam a julgar, nossa, fulano era tão assim, assado, e agora está tão largada. Por que não? Aí onde entra a liderança novamente. Ou até os pares. Deixa eu entender o que está acontecendo, porque até os resultados da pessoa caiu. Né? Então, o que está acontecendo? E, de repente, resgatar. Se é uma boa funcionária, resgatar. E não julgar aquela colaboradora por um momento específico que ela está fazendo. Né? Que ela está passando. Melhor dizendo. E assim, você falando da questão da laranja podre, né? Eu gosto muito de pensar que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é o próprio líder. Porque muitos dos funcionários que eles corrompem os outros colaboradores é justamente nessa frase que você falou. Mas isso é assim. Isso nunca vai mudar. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. E o que geralmente é esse isso? Esse isso geralmente parte de alguma ação do próprio gestor, do próprio líder, que às vezes ele não delega, às vezes ele não passa, às vezes ele mantém muito nele. Perdão. E às vezes, nesse contexto, os funcionários ficam esperando uma ação do líder para tomar para seguir alguma tarefa, para tomar alguma decisão. E aí, nesse contexto, né, essa espera parece às vezes que é uma falta de produtividade do colaborador. Mas às vezes é uma falta de ação do líder de falar, você pode fazer por você mesmo. Delegar uma tarefa, delegar uma própria decisão, que eu acho que gera esse senso de pertencimento e esse senso de dono. Interessante que até métricas, né? Falta métricas para você avaliar o desempenho dos colaboradores. Exatamente. Às vezes a gente quer cobrar muito. Mas e aí, como é que você está? Como é que você está desenvolvendo suas atividades? Mas como que o gestor está cobrando isso? Tem várias ferramentas hoje no mercado que você consegue gerenciar a produtividade, né? Como que a performance, a qualidade daquilo que ele está fazendo, né? Mas falta muitas vezes o gestor trazer essa realidade para dentro da organização, né? E muitas vezes o gestor não quer, porque ele tem medo. Às vezes ele tem medo de passar a tarefa e de repente aquela outra pessoa tomar o lugar, né? Então eu falo assim, é um tiro no pé, literalmente, aquele gestor que centraliza tudo. Ou seja, eu saí de férias, parou. As atividades, cessaram. Por quê? Porque a Miriam não está ali para executar. Para mim, eu olho um gestor desse com maus olhos. Por quê? Eu entendo que o bom gestor é aquele que ele sai de férias, ou ele se afasta, ou vai ter neném, e a equipe continua caminhando. E melhor ainda, continua, inclusive, desenvolvendo projetos que estavam em andamento. Sabe? Então, para mim, assim, me brilha os olhos um gestor que não tem medo de delegar, não tem medo de ensinar, que quer, na verdade, despertar o melhor de cada membro da sua equipe e fazer com que ele chegue até em patamares maiores. E deixa eu complementar com uma pergunta, que eu acho que isso vai trazer para esses líderes, porque a maioria desses líderes são pequenos empresários que têm pequenas equipes e que têm medo de delegar. Qual que você acha que, assim, é para esse líder uma ação que ele pode tomar
para ele começar a descentralizar? Qual que é um exemplo de ação que ele pode tomar para isso? Aquela tarefa que só você faz e você fica refém dela porque você precisa fazer e só você faz. Identifica na equipe um colaborador que vai conseguir desempenhar bem aquela tarefa e começa a passar. Começa a ensinar isso para ele e daqui a pouco começa a sair de cena e só observar como está desenvolvendo aquilo e daqui a pouco aquela atividade que estava com você já está com ele. É o multiplicar, é justamente o multiplicar. Exato. E interessante a visão de líder, né? Quando você pensa em capacitar os seus liderados para uma linha de sucessão. Sim. Será que a gente está pronto para isso? E abrir a visão de forma que eu não enxergo só que ele vai crescer dentro da organização, mas para o mercado. Eu estou preparando a minha equipe para o mercado de trabalho, para que ele possa alçar voos maiores. Né? Então, olha o nível da importância. Aí entra aquilo que a gente estava falando sobre liderança e gestão. Será que o gestor, muitas vezes, ele é muito bom com o processo, mas ele não consegue ter uma visão ali voltada para a pessoa, para o interesse pessoal daquele colaborador, para aquilo que é importante para ele e olhar para o potencial dele e ver, esse cara vai voar, ele pode voar. E eu preciso impulsionar ele nessa trajetória. Né? Tem até uma frase que eu gosto muito dela, que fala, é muito melhor você treinar o seu colaborador para que ele saia da sua empresa do que você não treinar e ele permanecer na sua empresa. Com certeza. Porque isso é muito mais caro, né? A gente entende hoje que você ter um colaborador que não te entrega resultado é mais caro do que você ter um colaborador que te entrega resultado e financeiramente o salário dele é maior. Né? Então, às vezes você fala assim, vou contratar um cara com salário mínimo ou dentro da categoria, mas o cara que de fato entrega resultado, ele é um cara que o ticket dele é um pouco maior. Sim. E assim, eu entendo que é uma dor de muitos empresários de conseguir contratar esse profissional que tem um gabarito no mercado, né? E aí a grande dificuldade é você pegar esse colaborador que muitas vezes está iniciando na jornada dele e treinar ele. E aí que é o grande desafio, é você delegar as funções para ele para que ele consiga de fato. Porque às vezes o empresário, ele absorve a demanda, ele centraliza tudo e ele tá ocasionando a ruína do negócio dele. Né? Isso é a grande questão do negócio. E aí onde está? Qual é o líder e qual é o gestor? O líder, de fato, é aquele cara que ajuda e auxilia nos processos. Então, assim, muitas vezes o que falta em muitos empresários que têm esse perfil e esse tino de liderança é as ferramentas. Então, assim, hoje eu gostaria de saber de vocês, que são profissionais da área, quais são as ferramentas mais usuais que esse empreendedor, esse líder, esse gestor, ele pode ter em mãos para metrificar, para acompanhar, para delegar de forma mais prática. Bom, hoje a gente tem o próprio Office, né? Ele tem uma ferramenta muito interessante que é o Planner. Né? E tem outras similares no mercado que lá, pelo Planner, você consegue delegar uma atividade, uma tarefa, você consegue metrificar como está o tempo de execução dessa tarefa, a performance, você avalia o resultado daquilo. Então você consegue trazer, por exemplo, você tem uma equipe de 20 pessoas, você consegue, quem são os que estão performando? Quais aqueles que têm um comprometimento de entregar a tarefa dentro do prazo? Uhum. Ali você já consegue ter uma visão mais abrangente da equipe e saber quais são aqueles que tem um potencial para crescer, para eu poder dar responsabilidades ainda maiores para ele. Então ali você já consegue trazer. Essa é uma das ferramentas que tem, né? Tem outras, Trello, outras ferramentas, tem empresas que utilizam Trello também, que é uma ferramenta muito, muito bacana também. Mas geralmente entender essa importância, eu acho que é um dos grandes desafios do líder. E você falou um ponto muito importante. Às vezes você contrata um profissional de alto gabarito, mas quando ele entra na organização, a gente percebe que o problema às vezes está na alta direção. Exatamente. Porque a centralização, e às vezes você vai estar com um profissional com uma Ferrari, mas cadê o motorista para pilotar aquela Ferrari? Né? Cortando, a gente às vezes compra uma Ferrari para ir na padaria. Exato. Entendeu? Eu preciso de uma Ferrari porque de fato eu vou usar ela como Ferrari, porque eu vou correr e tudo mais. Mas eu vou usar ela só para ir na padaria. É igual eu falo que não adianta eu comprar um MacBook Pro top das galáxias, o melhor do mercado, para ver YouTube. Exato. Você não contrata um cara super gabaritado para uma equipe, para uma cultura que ela não tá na mesma pegada do cara. Porque o que acontece? Inclusive o Alisson que uma vez disse isso para mim. Se você contrata uma pessoa que ela tem esse nível de comprometimento, de engajamento,
e ele entra numa cultura que não faz parte da cultura dele, ele vai embora. Você perde, ainda mais não só o cara que já possui o gabarito, mas o cara que ele já tem esse perfil, que é um cara que vai lá, resolve, é um cara resolutivo. Ele chega na empresa que o líder é o cara que breca tudo, ele vai desmotivar a equipe, ele vai sair da empresa. Você perdeu um colaborador que hoje em dia todo mundo sabe que é super difícil encontrar um colaborador engajado, né? Isso que você falou é bem verdade. Tanto é que a gente sabe, através de pesquisas que a gente sempre realiza, de desligamento, que o colaborador, ele não sai da empresa, ele sai do líder. Isso é muito, muito verdade. Então, você trouxe a questão da cultura, e eu já vivenciei isso de profissionais tops, assim. Quando entrou na organização, viu que a cultura brecava, né? Se destacava, opa, fulano está se destacando demais, não dá. A pessoa não fica mesmo. Mas você trouxe também, só voltando um pouquinho, da questão do profissional top. Se a empresa, de fato, ela tem a cultura, ou quer mudar a cultura para, de fato, valorizar um profissional top, ela vai verificar que ela, no fundo, ela vai ter uma economia muito grande, porque ela traz um profissional gabaritado, tá? Que vai fazer o serviço de 3, 4 ali dentro. Então, ele está pagando ali para 3, 4, quando, na verdade, ele pode pegar aquele custo e investir num profissional mais gabaritado. Mas, é claro, desde que a empresa tenha essa cultura de valorização, porque senão vai desligar 4, vai trazer um top e vai perder aquele top também. Você vê que uma das técnicas que o pessoal tem usado muito, mas que eu vejo que há uma resistência grande, por quê? Porque vai haver uma decisão por parte do empregador, que é mapear os seus processos. Então, se você não entende como que a sua empresa funciona, quais são os seus gargalos, né? Então fica difícil de você, muitas vezes, traçar uma estratégia que venha a funcionar. Porque às vezes, né, a gente está falando do profissional de alta performance, mas às vezes, como é que está estruturada a minha empresa? Como é que isso está organizado? Às vezes, o meu funcionamento, da minha organização, ela está falha. E isso vai impactar no resultado. Às vezes, eu posso colocar um profissional de excelência, mas quando ele entra no processo, ele fala, como que eu vou fazer? Se está tudo travado, se os meios de trabalho, as ferramentas, os meios de comunicação, um dos grandes gargalos, comunicação, não funcionam. Né? Então, outro desafio importante. Eu acho que falar de comunicação é dar um dia todo. Não existe, mas é desorganizada, né? E muitas vezes o líder vai culpar o colaborador. Né? Os processos não funcionam ou são amarrados e a culpa é do pobre do colaborador que não está conseguindo fazer, não consegue perceber. O que eu vejo muito de importante parece que é perder tempo, mas não é. Quando o Carlos trouxe a questão do mapeamento dos processos, é muito importante você dedicar um tempo ao mapeamento dos processos, ao desenvolvimento do colaborador. Então, não é uma perca de tempo, não, isso é um investimento para que você possa fazer com que a sua operação de fato rode como ela precisa rodar. E muitos pequenos empresários ou pequenos ou médios não param para pensar assim, eu preciso desse tempo, eu preciso parar, eu preciso conhecer a minha empresa, ou estruturar a minha empresa, ou reestruturar a minha empresa. Então, isso é um exercício que precisa ser feito, porque senão a gente vai estar fazendo, sabe o quê? Só apagando incêndio. E isso a gente perde muito mais tempo apagando incêndio do que dando 2 passinhos para trás para estruturar ou reestruturar a minha empresa. E assim, os processos. Tanto essa questão dos processos, quanto a questão que o Gabriel falou, né? Essas questões vão muito ao encontro uma da outra, que é de treinar o funcionário para sair da empresa. Gente, mas se você treina o funcionário para ele sair da empresa, para ele se tornar um profissional referência no mercado, o problema é que grande parte das empresas hoje são pequenas e médias. Grande parte tem esse pensamento de eu não vou treinar funcionário porque quando ele ficar top ele vai sair da minha empresa, e é por isso que o profissional top do mercado são poucos. Por isso que tá tão caro contratar um funcionário top. Por quê? Porque isso tá escasso. Porque grande maioria das empresas que são a pequena e a média não treina esse cara. Onde que esse cara é treinado? Nas grandes empresas. E esse cara só circula nas grandes empresas. Se você treina um profissional para ele ser um profissional top dentro da sua empresa, descentraliza a sua atividade para esse cara criar processos, estruturar processos padronizados. Quando esse cara sair da sua empresa, ele já padronizou, ele já ajudou os outros funcionários a criar cultura,
tá saindo um profissional top pro mercado que vai referenciar a sua empresa, porque onde que esse cara foi treinado? Na minha empresa. Verdade. E a sua empresa já está estruturada. Então esse cara ajudou a estruturar. Esse cara saiu, mas ele gerou um resultado dentro da sua empresa que só dele ter saído, cara, muito obrigado. Eu vou te fazer uma pergunta agora, Gabriel. Quantos diamantes não lapidados nós temos dentro dessas pequenas e médias empresas? Nossa, demais. Muitos. E às vezes diamantes lapidados que não conseguem gerar resultado dentro da minha empresa. É igual aquela história. Eu demito quatro funcionários que não são referência, top de mercado, e contrato um. Só que esse um não vai conseguir gerar o resultado dos 4. Por quê? Os 4, por mais que eles assim, não geravam resultado, por quê? Porque a minha empresa é desorganizada. Sim. Mas ele já conhecia a desorganização, ele já conhecia aquela gaveta bagunçada. Né? E esse ele é acostumado com o quê? Esse cara top de mercado, ele é acostumado com processos organizados, com processos que funcionam. Quando ele entrar lá e ele vê que isso não vai rodar, ele sai. Por quê? Porque outras empresas querem ele para fazer organização, para fazer processos lapidados, para fazer justamente o que se necessita dentro de qualquer empresa. É verdade, né? É verdade. E você vê o tanto que de benefícios que você tem quando você coloca um diamante na sua empresa, né? Eu tenho um exemplo lá do hospital que eu tenho feito um trabalho lá. A gente trouxe uma colaboradora de outra empresa, de outro setor, e aí trouxe ela para o mundo da saúde, né? E aí o trabalho que ela tem feito lá é incrível. Ela assumiu demanda de uns 3 colaboradores, né? E conseguiu dar conta de tudo de maneira muito perfeita. E aí, paralelo a isso, a gente descobriu lá um diamante dentro da empresa, né? Tinha uma colaboradora nossa lá que era do call center, atendente, e aí a supervisora ela foi promovida. E aí eu falei, ao invés de contratarmos um colaborador para assumir o papel dela, eu falei, não, eu acho que tem uma pessoa aí dentro que ela vai se destacar. E aí a gente fez a proposta para ela, obviamente iniciamos todos os processos de ensinar, de mostrar como que era feito. E ela se destacou mais do que a antiga supervisora, né? Olha, e assim, como ela tem desenvolvido um trabalho incrível lá no call center, né? Então eu acho que muitas vezes, como a gente abordou diversas vezes aqui, mas falta de fato esse olhar do gestor e do líder de falar que aquele colaborador ele está mal alocado e eu poderia tirar mais e aproveitar mais a capacidade que ele tem em outro setor, né? E assim, eu queria... o nosso ouvinte, ele é um pequeno e médio empresário que muitas vezes não tem tempo, não tem um líder de alta performance e não consegue canalizar um recurso para isso acontecer. E às vezes ele detém muito sobre as demandas, ele centraliza muito nele. Então eu queria que a gente desse uma situação prática para a gente poder dar uma solução para ele. Eu tenho um empresário que ele tem uma empresa desmotivada, colaboradores desmotivados por uma péssima liderança, né, e que isso não tem gerado resultado e ele está tendo prejuízo na empresa dele. E aí, digamos que vocês foram contratados por esse gestor que está desesperado para mudar esse cenário da empresa dele e ele pediu uma consultoria. Como que a gente conseguiria, de maneira prática, agir para tentar mudar esse cenário? Porque talvez seja possível e talvez não. Mas digamos que ele contratou porque eu preciso, de fato, agora a minha empresa gerar lucro porque senão eu vou quebrar. Né? Quais são as dicas que vocês dariam para esse empresário? Quer falar aí? Vamos lá. Eu volto para a parte do mapeamento de processo. Então, para a gente entender qual que é o real problema da organização, você tem que mapear. Tem que entender como funciona. Né? É interessante também estabelecer métricas, depois estabelece indicadores para ele poder monitorar o resultado dele. Depois que você mapeou, identificou, começa a trazer painéis para ele. Hoje o BI é uma ferramenta altamente utilizada, né? Está crescendo dentro, inclusive, de médias empresas. Né? Então a gente tem recebido demanda, inclusive, para poder trazer painéis de gestão onde o gestor, tanto nos 3 níveis hierárquicos, ele consiga ter uma visualização dos indicadores da empresa, como que funciona, como é que está a minha operação, quais são os indicadores relevantes para a minha operação. No nível tático, como é que está isso? Como é que os gerentes estão trazendo os resultados? Então, quando você consegue, primeiro, mapeou, identificou isso, metrificou, colocou indicadores para você trabalhar, a visualização ela começa a vir. E aí o gestor ele tem o quê? Dados para tomar as decisões mais acertadas. Como eu falei, né? Eu sou muito da conversa, eu gosto muito de um bate-papo. A empresa está aí com gestores desmotivados, colaboradores desmotivados. Inicialmente, vamos entender como está a organização. Vamos conversar com esse gestor. Muito importante, o Carlos trouxe a questão, precisa de fato mapear os processos da organização para saber
como está sendo feito cada processo, se tem gargalo, se tem, de repente, enfim, algum trabalho que está sendo feito e que, de repente, não teria necessidade de fazer. Então, é muito importante, mas chamar o gestor, vamos conversar, vamos identificar, né? Vamos verificar como é que está o clima dessa organização, né? E nada melhor, não tem insumo melhor do que você ouvir os colaboradores. Então, você vai ouvir, você vai identificar o que um fala, o que o outro fala, em cada processo, o gestor. Porque, o que está levando o gestor a estar desmotivado? O que está faltando, né? Conversar com o próprio dono da organização é importante. Sim. Vem cá, quais são os seus objetivos? O que você espera? Muitas vezes o colaborador e o líder não sabe o que o dono da empresa espera deles. Então, muitas vezes, eles estão achando que estão, sim, no suprassumo, sendo o suprassumo, que está fazendo tudo certo, só que o resultado não vem. Como é que foi essa conversa? Como é que foi essa troca? Então, eu falo assim, para mim, não tem sumo melhor do que pesquisas. Eu gosto muito de trabalhar com pesquisas para entender o que está de fato acontecendo. A partir, sim, do resultado dessas pesquisas, dessas conversas, a gente vai identificar o que está acontecendo e daí começar a traçar as ações, né? E, acima de tudo, é muito importante que o dono da empresa, o CEO, ele esteja aberto, porque muitas vezes ele contrata uma consultoria, mas aí a consultoria vem, apresenta o resultado, não, mas eu não vou fazer isso. Não, então pensa assim, se você chamou uma consultoria porque de fato você quer resolver as suas dores, então não adianta estar com a cabecinha fechada, não. Se chamou, abre. Que contrata a consultoria, mas ele não quer a consultoria. Não só quer a consultoria. Exatamente. Então, de nada vai adiantar. Então, se você está verificando que sua empresa não está dando resultado, tá? E chama a consultoria, esteja aberto para receber, né? Aberto à mudança. Esse empresário, ele tem a mesma mentalidade daquela pessoa que paga a academia e fala bem assim, cara, mas eu não tô crescendo, né? Às vezes eu não tô tendo o resultado esperado, tô pagando há 3 meses, mas você vai na academia? Fui uma vez, né? Então, ele tem o mesmo pensamento. Assim, a gente tava conversando, né, ali na prévia do podcast, a gente tava conversando e justamente todo esse mapeamento e diagnóstico que a gente faz na consultoria, essas ações são justamente gatilhos para estímulo de cultura que a gente vai fazer, né? E esses gatilhos, eles têm que ser periódicos e, às vezes, a gente diagnostica correto, né? Entende ali as ações que têm que ser executadas. Muitas dessas ações estão vinculadas à forma com que o próprio dono da empresa age perante as lideranças, né? Perante a própria equipe. E esse cara, quando ele vê que ele tem que mudar muitas coisas, ele fala, eu não vou mudar. Né? Aí bate a síndrome de Gabriel e fala, não, eu tô fazendo tudo certo. Mas por que você chamou a consultoria então? É porque alguma coisa você viu que estava precisando. E é o que você falou, a questão da construção. Então não existe resultado instantâneo. Sim, é um processo. Entender que o processo ele vai requerer as mudanças, né? E não é algo imediato. A gente vai passar por um caminho longo ali para percorrer, para chegar lá no ponto final, que é onde a gente quer, né? Então, é o processo. E às vezes esse dono, esse empresário, até pela geração que a gente tá, né? Geração digital, o que esse cara faz? Fala, cara, eu quero automatizar processos, eu quero fazer... Só que você já mapeou seus processos, né? Você fala do mapeamento de processo, é o básico de qualquer empresa, né? Aí, às vezes, o cara quer partir para um contexto mais avançado, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas e o básico, que é o mapeamento do processo para você automatizar isso? Você já fez? Né? Então, assim, mapear processos, eu acho que é a resposta para grande parte da dor da maioria das empresas. Você trouxe uma coisa muito interessante, né? De empresários que quer automatizar, sabe nem para que lado tem que ir, mas eu quero automatizar, mas os processos não estão mapeados. Aí mete as caras, automatiza, dá tudo errado, porque não fez o feijão com arroz, não foi feito, e a culpa é de quem? É o funcionário que não soube fazer. Eu tô cercado de... Infelizmente, a gente ainda escuta isso hoje, né? Eu tô cercado de pessoas incompetentes, mas a pessoa não consegue perceber que ela precisa fazer o arroz e o feijão básico para poder trazer um prato mais incrementado. E as ferramentas, porque nem toda ferramenta você vai usar para todo tipo de negócio. Por isso que é importante conhecer o processo, para saber qual a ferramenta mais adequada, qual que é a ação mais que vai surtir o efeito que você espera. Né? E não sair colocando, a gente olha muito pro mercado de forma mais genérica e acha, vamos colocar uma inteligência artificial, vamos colocar isso para funcionar, né? E será que é o momento? Será que é o correto? Né?
Será que tem alguém habilitado para usar a inteligência artificial? Eu vou trazer, mas tem alguém pronto para usar? Aí não adianta, né? Você colocar, como a gente comentou, uma Ferrari na mão de uma pessoa que não tem carteira de motorista. Não resolve. Não vai. Não resolve. Eu falo assim, né, que a M Mesquita, ela vem justamente com esse intuito, assim, de estruturar RHs e reestruturar. E a gente fala muito sobre o ser humano, o colaborador, no centro do negócio, porque é quem de fato faz a empresa rodar. E a gente fala muito sobre serviços integrados. Então, a gente pensa no colaborador ali desde o momento do processo seletivo, porque ele é um futuro colaborador, até o final ali, no momento do desligamento dele. Então, a gente trata ele de forma integrada, inclusive passando pela parte de segurança e medicina do trabalho, que é algo que não tem como a gente não olhar para isso, né? Então, eu penso assim, que um ponto importantíssimo é o empresário colocar o colaborador, que não é mais funcionário. Sim. Funcionário só tinha que ir lá executar o trabalho. O colaborador colabora com o desenvolvimento da empresa. Por isso que eu acho muito interessante as empresas que fazem essa distribuição de lucros. Por quê? Porque se eu estou ganhando, é porque tem alguém colaborando para que eu ganhe. Então, cara, eu vou distribuir esse lucro ali, um percentual desse lucro, com quem está fazendo a coisa acontecer, com quem está colaborando com o meu negócio. E detalhe, assim, a distribuição de lucro, ela é hoje, assim, na minha visão, um dos benefícios mais vantajosos para a empresa. Por quê? Com certeza. Não gera encargo de INSS, sim. Não gera FGTS. O imposto de renda para o colaborador só começa a tributar acima de 6 mil, e a gente sabe que muitas vezes essa distribuição não chega a 6 mil reais, né? Então, assim, é um 14º salário que não te gerou encargo nenhum. Né? Então, isso é muito bom. Né? E o impacto disso para o colaborador, sim, sabe? É o nível de recompensa que gera um engajamento. Ele se sente parte do negócio, sabe? Ele se sente parte. Com certeza. E assim, é uma coisa que eu costumo dizer muito para quando eu vou fazer parte do processo seletivo e vou falar com as minhas equipes, é o sentido assim, quando você busca um emprego, e eu falo isso para eles, né? Você não está buscando somente um emprego. Eu quero acreditar que não seja isso, né? Você tem que procurar uma empresa que faz parte do que você acredita como colaborador, né? Então, esses princípios, eles precisam estar alinhados. Né, tanto da parte do colaborador como da parte da gestão da empresa, né? Então, se você se propõe a ser um atendente de call center, você tem que entender que nesse processo laboral seu, você vai ter diversas dificuldades. E se a empresa não olhar para você e você não olhar para a empresa, o negócio não caminha. A gente tem que entender que a gente está numa era que não é o empresário, ele coloca o colaborador para ser um funcionário e somente trabalhar e ele trazer o resultado. Na verdade, os dois estão juntos e isso não é eu que estou falando, isso é uma coisa que na atualidade tem se modificado, os dois caminhando junto para um propósito final, que é o sucesso da empresa. Né? Então, quando esse propósito não está alinhado, aí ou o colaborador precisa sair da empresa ou o dono da empresa precisa reavaliar o que ele de fato quer, que é o que a gente estava conversando no início. Muitas vezes o empresário ele fala assim, o resultado final, o lucro da empresa é resultado. Mas de fato não é. Muitas vezes o empresário ele olha para o resultado financeiro como sendo o objetivo final dele, o objetivo principal. E muitas vezes não é, porque quem vai trazer de fato o seu lucro da sua empresa, que vai aumentar o seu EBITDA, que vai fazer com que você venda mais, fazer com que você consiga fidelizar mais clientes, é o seu colaborador. Não é você só pensar no dia lá na frente, né? Então, quando esse propósito não está alinhado, fala assim, a gente precisa construir uma cultura sólida, uma cultura pautada no engajamento do time, para que os nossos propósitos possam, de fato, desaguar num resultado financeiro positivo, porque empresa nenhuma sobrevive sem resultado positivo, sem o EBITDA positivo. Então, quando isso está convergindo para que o resultado final de fato seja o resultado financeiro, a gente consegue ter um resultado positivo na empresa, né? Você está falando isso, eu estou aqui imaginando um barquinho num rio, o colaborador numa ponta, o empresário na outra. Cada um pensando no seu objetivo próprio. Então, cada um está remando para o seu lado. O barquinho vai continuar estático ali, não vai conseguir chegar
lá na margem do rio. Então, você está falando isso, eu estou pensando exatamente nessa imagem. Então, enquanto os dois não forem para o mesmo lado e somarem os seus objetivos para poder atingir o objetivo maior, não vai funcionar. Você falando, eu só me vejo essa imagem na cabeça. E interessante é o que você falou. Os valores. Como é que estão os valores? Eles estão só no papel lá naquele quadro bonito que a gente tem na organização? Valores, missão, né? Propósito. É uma palavra que tem sido muito massificada hoje em dia, né? Que, de fato, ela é extremamente importante, mas a gente está vivendo aquilo. A empresa, ela está colocando isso na prática, ela está cascateando essa missão, os valores dela para a organização. E no processo de captação, ele está trazendo, eu quero colocar pessoas aqui dentro que corroborem do mesmo valor. Que tenha os princípios éticos, morais. Quando você falou isso, é muito interessante quando a gente para poder falar sobre os valores, aí eu volto para a pesquisa, que eu gosto muito de pesquisa. Quais são os valores percebidos e quais são os valores declarados? Então, quando você tem lá os valores declarados da empresa, está listado aqui. Tá, mas quais são os valores percebidos pelos colaboradores? E aí você verifica se realmente vocês vão conseguir caminhar juntos. Porque se os declarados estão totalmente diferentes dos percebidos, já está errado. E assim, muita empresa, ela tem lá nos seus valores, quase todas, nos seus valores tem transparência. Quase todas. O que é transparência? É você apresentar, tanto para os seus clientes internos quanto externos, o que a sua empresa quer alcançar, né? Enquanto valor, enquanto razão social. Né? Aquela razão social da empresa. O que ela quer alcançar, né? De valor dentro da sociedade. Será que você está passando para os seus colaboradores o seu propósito? Né? E aí, muitas vezes, muitos empresários, não é nem que eles não querem, mas eles não sabem transmitir isso. E aí é onde entra muito importante o que você falou, da gente conversar com o dono para a gente que somos profissionais que temos essa capacidade de, às vezes, entender não na palavra que ele passa, mas na forma que ele transmite, qual o propósito real dele, e a gente ensina ele a transmitir isso para o colaborador. E aí a gente pratica realmente essa transparência e consegue alinhar o colaborador ao propósito da empresa. Né? Então, isso é muito importante. E essa parte que ela falou da importância das pesquisas gera um insumo riquíssimo para o empregador, sabe? Para o dono da empresa saber, peraí, beleza, eu estou falando que o meu valor é esse, mas como que ele está sendo percebido? E se ele não está sendo percebido, que ação eu vou gerar para que esse valor que eu tanto digo, ele de fato venha acontecer? Né? É aquilo, né? Se você não tem dados, como que você gerencia? Só é possível gerenciar com dados. Sim. Se você não tem dados, não. Mas eu acredito que funciona assim. Fé, eu costumo dizer lá na empresa que fé eu só tenho em Deus. Agora o resto é resultado e dados, né? Para eu poder tomar decisão. Isso, né? Então você precisa ter os dados para tomada de decisão. Para que ela seja mais assertiva, para que ela de fato tenha um resultado positivo, né? Na verdade, quando a gente fala de um RH estratégico, é sobre isso, né? É sobre dados, é sobre números. A gente vai levar número, porque o CEO, o empresário, ele vê número. E a gente consegue hoje, através do RH, levar números e mostrar, olha aqui a torneira aberta que você tem nas contratações que a gente está fazendo e as pessoas não estão ficando nem nos 45, nos 90 dias. A gente perde. Olha o custo que eu tive com um profissional que está fazendo processo seletivo. O que a gente está errando aqui? Tal situação é essa aqui, ó. Então, a gente vai mostrando através dos dados, das informações, como tem uma torneira aberta e como perde dinheiro. Porque eu entendo que é assim que a gente consegue chegar no empresário, é assim que a gente consegue chegar no CEO. É mostrando justamente os números e mostrando quanto que ele está perdendo com o resultado que a gente está tendo hoje. E a gente não enxerga, né? Não enxerga. Escreveu um outro ponto. A Miriam falou do processo de desligamento. Quantos empresários hoje se dedicam a saber os motivos que as pessoas estão saindo da empresa? E o quanto essa informação traz de dado rico, sabe? Para poder trabalhar lá atrás, lá no início, lá na base. Para poder estabelecer ações, para poder entender, peraí, o que está gerando? O que as pessoas não estão ficando aqui? Quais são os motivos? É interessante. Tem um caso bem prático que nas entrevistas de desligamento de uma organização estava aparecendo muito a questão do bem-estar
relacionado ao tempo de deslocamento do colaborador, né? Olha, eu estou saindo porque eu estou ficando 2 horas dentro de um ônibus, né? E aí gerou de insumo para a empresa o quê? Eu preciso contratar pessoas que morem mais perto, porque eu estou perdendo pessoas simplesmente em razão da questão do tempo de deslocamento. E isso hoje tem um peso muito grande. Ninguém quer ficar 2 horas no trânsito. Então, assim, é um dos insumos que a gente consegue na entrevista de desligamento. Claro, a gente vê para quem a gente está perdendo, muitas pessoas falam, eu estou saindo para tal empresa. Vem cá, o que essa empresa está fazendo que está conseguindo levar tanto colaborador meu, né? Olha, salário, perdendo muita gente por uma questão de salarial. Vem cá, então a minha tabela está desatualizada, eu preciso rever, eu preciso fazer aí uma nova pesquisa salarial, o que está acontecendo? Então, são inúmeros insumos. É o líder? Olha, tem muita gente desse setor e na entrevista está mostrando que é problema com o líder. Aí eu posso colocar quantas pessoas forem naquele processo que vão sair. Por quê? Porque eu não estou tratando, de fato, a causa. Qual foi o último PDL que eu implementei dentro da minha empresa? Sabe, Programa de Desenvolvimento de Líderes. Isso é crucial, né? Isso é crucial. E assim, um assunto que é extremamente relevante para os nossos ouvintes é o sentido de contratação. Muitas vezes o nosso empresário ele não tem uma equipe de RH estruturada e que consiga fazer essa captação desses colaboradores de maneira eficiente. Claro que a gente abordou alguns assuntos aqui, mas de maneira clara e objetiva, quais são as dicas que vocês dariam para um empresário que está com essa dificuldade de contratar gente que seja boa, que seja competente, tá cada vez contratando muito, muito mal, e aí a gente sabe que contratar mal é desperdício, porque você tem um tempo de treinamento, e o cara não se adequa, você tem que desligar é custo. Então, quais são as dicas práticas que vocês dão para os nossos ouvintes? O que eu percebo muito é o empresário ele precisa do colaborador para ontem. Então, o processo seletivo, eu costumo falar que não tem tempo hábil para poder fazer, de fato, um processo seletivo efetivo. Eu falo que está acontecendo muita questão de processo seletivo fast food. Isso, gente, é um tiro no pé. Justamente porque você vai contratar rápido, porque você precisa do profissional rápido. Você não vai poder estar ali aplicando as dinâmicas necessárias, fazendo uma roda de conversa, identificando bem o perfil, verificando o fit cultural. Você não tem tempo para isso. E aí você contrata rapidinho ali, passa para o gestor desesperado, aprova logo, aí ele vai entrar e vai sair logo. Então, assim... Dê tempo, de fato, para o processo seletivo, fazer um processo seletivo efetivo. Outra coisa importante, gestor. A gente precisa treinar os gestores para a entrevista que ele também vai fazer para o colaborador, porque o RH faz. Só que cada gestor tem um perfil. Claro, o RH também precisa identificar bem o perfil da equipe daquele gestor, para que a gente não perca também uma pessoa colocando numa equipe que não é o perfil dela. A gente tem que identificar isso. Mas o gestor, ele precisa ser treinado. O que eu preciso, enquanto gestor, também olhar nesse profissional? Não somente a parte técnica, acaba que o gestor olha mais a parte técnica, mas a gente, enquanto RH, precisa desenvolver também esse gestor para ele olhar outros aspectos, para que a gente não venha perder esse colaborador mais ali na frente. Então, a dica que eu dou é: tenha paciência, eu sei que o negócio precisa funcionar. Mas sabe uma coisa que é interessante? Muitos gestores não planejam seus desligamentos. Eu vou desligar porque está me dando trabalho. Ninguém quer trabalho, né? Tanto é que muita gente não desenvolve. Não está me dando trabalho, eu não vou entender por que está me dando trabalho, eu vou desligar. E desliga sem já ter alguém no gatilho ali para poder substituir. E isso para o empregador também é um custo, porque eu vou ter que pagar de repente um extra para alguém fazer o trabalho daquele colaborador que eu desliguei sem planejamento. Então é muito importante, eu falo muito sobre um comitê de desligamento. É importante se fazer um comitê de desligamento. Até para analisar também se de fato caberia um desligamento ou caberia um desenvolvimento. Tá? Então isso facilitaria muito. E tenha paciência no processo seletivo. Deixa a gente trabalhar com o processo seletivo efetivo, aplicar os testes que tem que aplicar as vivências, porque eu falo que quando a gente faz um processo seletivo que a gente consegue trazer vivências
para o candidato, a gente consegue enxergar ele lá dentro daquele processo, lá dentro daquela equipe. Então, a gente consegue ser muito mais assertivo. E assim, muita coisa que a gente tratou aqui, a gente falou de tempo, né? Que o empresário, ele tem mania de falar, eu não tenho tempo para planejar, eu não tenho tempo para desenvolver processo, eu não tenho tempo para contratar certo. E aí, do nada, esse cara tá com 30 mil demandas, não consegue executar e fala, gente, vamos lá, tem que fazer rápido. Sim, você não teve tempo para fazer o essencial, agora o tempo tá te engolindo, porque você não tem tempo para fazer o que tem que fazer, né? Que são os processos. Tem uma coisa também que eu não gosto, que é inclusive uma dica para os nossos ouvintes, é que muitos empresários, eles recebem indicação. Indicação é um perigo. Porque você tá na pressa, aí você tem um colaborador lá da sua empresa que fala assim, não, tem minha amiga aqui, o meu amigo, que ele é muito bom. É óbvio que ele não vai falar assim, ó, eu tô te indicando, mas o cara é ruim. Ele não vai falar isso, né? Não vai mesmo. E às vezes você vai e contrata o cara, e aí você fala, não, eu vou na orientação de fulano. Aí você contrata porque indicou, porque ela trabalha em tal lugar, e lá ela faz isso e aquilo, e ela tá lá e ela quer vir pra cá. Né? E eu falo isso porque eu passei por uma situação recentemente em relação a isso. E aí, é muito complicado as empresas que possuem uma gestão familiar, né? Que aí fulano lá da operação fala com o dono, porque amigo dele fala assim, eu queria trazer minha amiga porque ela tá precisando, e aí vocês abriram uma vaga, eu queria indicar ela. Aí o dono da empresa familiar fala assim, precisa contratar fulana pra esse cargo. Aí você fala, não, mas tem que ter processo, tem que ter a entrevista, tem que ouvir também outras pessoas, que às vezes você tem pessoas que estão no mercado por N motivos, que tá mais alocada, tá mais capacitada, e não, mas tem que ser fulano. Aí o processo desanda inteiro, né? Você tem um colaborador que não tá performando, ele não vai performar, aí você tem uma bomba na sua mão. É verdade. Né? E aí, às vezes, você tem que ter muito cuidado com isso, essa questão de indicação é muito complicada, né? Sabe uma coisa que eu aprendi com a minha experiência? Por muito tempo, eu deixava de falar as coisas pro empresário ou pro CEO, porque, cara, empresário, eu vou falar, ele não vai gostar. Só que quando eu me calo, a bomba vai estourar e vai cair no meu colo. Sim. Sabe? Então, é muito importante, aí eu dou uma dica até pros empresários, né? Que tem essa abertura de ouvir o que o líder vai falar, sabendo que muitas vezes vai contra aquilo que ele gostaria que fosse. E para os líderes, a dica que eu dou é se posicione. Porque o problema vai voltar para você se você não se posicionar. Então, eu aprendi a duras penas a me posicionar e falar. Se vai doer, eu sinto muito. Mas amanhã você não vai poder falar para mim que eu não te orientei. Isso é verdade. Agora, caminhando para o nosso encerramento, né? Mas já! Foi tão rápido! Uma conversa tão boa, né? É uma conversa tão boa! Muito amplo, né? Legal. Assim, eu gostaria que vocês dessem 3 orientações para o nosso ouvinte, mesmo que a gente repita, mas de forma objetiva, 3 orientações que eles poderiam utilizar no seu dia a dia, que ele trariam mais resultado e mais performance para o time deles. Posso começar? Comece. Primeiro, identifique na sua equipe quem são os 20% dos colaboradores que realmente movimentam a sua empresa. Imediatamente, o primeiro que eu falaria é esse. Quer falar o segundo? Eu vou falar o segundo. Segundo, conheçam os seus processos. Entendam como a sua empresa funciona, quais são os seus gargalos, quais são os seus dificultadores, para que você possa ter ações eficientes que tragam resultado. Terceiro, eu falei muito sobre pesquisa. Ouça os seus colaboradores. Ouça. Se não dá tempo, ser uma empresa maior, por ser média ali, não dá tempo de conversar, pesquisas atrás de pesquisas. Porque muitos dos problemas a gente vai conseguir resolver através do resultado dessas pesquisas. Eu espero muito que vocês estejam anotando, porque olha, eu estou anotando aqui para minha vida enquanto gestor, né? Foram muito ricos. E Gabriel, quer dar um plus? Eu vou dar um plus aqui, né? Você, empresário, faça um teste. Vai no espelho, sozinho, em casa, e fala para você mesmo o propósito da sua empresa.
Será se você sabe comunicar para você mesmo o propósito da sua empresa em palavras? Uau! Porque se você não sabe para você, você não comunica isso para sua equipe. Faz isso no espelho. Uau, Gabriel, amei. Essa aqui eu que vou anotar. Ó. Show de bola. Muito bom. Chave de ouro. Muito bom. Então é isso, eu gostaria de agradecer, esse conteúdo é riquíssimo. Isso permeia, eu diria que uma das principais ações que o empresário deveria tomar para que o negócio dele funcionasse, né? E eu espero muito que tenha sido muito rico para vocês. Compartilhe com um empresário ou uma pessoa que é um gestor ou que quer começar a empreender, para que ele evite cometer erros. Compartilhe com um amigo seu, tá? E eu queria também agradecer a sua presença que esteve aqui com a gente, que ouviu até o final, e eu espero muito que tudo que foi dito aqui possa servir de subsídio para que vocês consigam gerenciar e melhorar os seus processos. Né? Vocês gostariam de falar alguma coisa para finalizar? Conhecimento sem razão não resolve nada. Desculpa. Conhecimento sem ação não resolve de nada. Exatamente. Então, absorvam o conhecimento e transforme em ação, que os resultados virão. Isso é fato. É isso, só agradecer e dizer que nós estamos também à disposição, né, para poder auxiliar os parceiros, aqueles que querem entender um pouco mais como seus negócios funcionam, entender as raízes dos seus processos. Estamos aqui à disposição. Maravilha. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, né? O Gabriel, que é um parceiro nosso aí, tá junto com a gente. Espero encontrá-los mais vezes aqui no nosso podcast para outros assuntos que são, obviamente, pertinentes no sentido de gestão, liderança e empreendedorismo, tá? E se você gostou desse conteúdo, segue a gente nas nossas redes sociais, compartilha, comenta lá, siga a gente no YouTube e no nosso Spotify, para não perder nenhum tipo de conteúdo que tá vindo por aí, que muitos assuntos muito bons têm vindo por aí, tá? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.